Olá, irmãs e irmãos. Vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Especificamente em particular, os itens 11, 12 e 13, que são três recomendações de três espíritos diferentes que somaram com Kardec nesta obra literária. Esses três artigos versam sobre o emprego da fortuna. O emprego da fortuna. As pessoas que possuem fortuna financeira, como que elas a empregam? Como elas utilizam a fortuna financeira nas suas vidas? Uma vez que a riqueza material também é um talento que nos é oferecido por Deus para que aprendamos o exercício do compartilhar, para que aprendamos o exercício do não egoísmo, para que aprendamos o exercício de confiar na abundância divina. Você sabe, administrar a escassez é muito difícil, mas não é menos difícil administrar o talento da fortuna. Então vamos ver e comentar à medida que vou lendo, porque gosto de ser fiel ao texto. Isso aqui não é necessariamente uma palestra, mas um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu gosto muito de me ater ao livro, ao que está escrito, e a partir daqui ir comentando para e passo, naqueles trechos onde acredito haja mais relevância para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão. Então vamos lá. O item 11, o texto 11, diz assim: o título, Emprego da Fortuna. A grande maioria dos humanos, quando ingressam no plano físico, se sentem um pouco afastados de Deus. Sim, porque saíram da espiritualidade para ingressar no mundo físico. Então, sofrem daquela síndrome da desconexão temporária com a nossa fonte criadora de vida. E aí, quando ingressa no mundo físico, fica procurando Deus aqui na Terra. Onde está Deus? Onde está Deus? E o que mais representa Deus na materialidade é o dinheiro, porque o dinheiro nos dá poder na matéria, não é verdade? O dinheiro nos permite o atendimento das paixões materiais. Então, equivocadamente, acreditamos que em tendo dinheiro estaremos seguros e protegidos para viver no mundo, e aí está a nossa fórmula de felicidade. Esquecemos que felicidade é estado de espírito. Felicidade é a capacidade de ser grato por aquilo que já possuímos. Porque se não conseguimos valorizar o pouco, não valorizaremos o muito. Porque a questão não é de quantidade, a questão é de consciência do que já temos, do que nos é emprestado, da lição que viemos aprender e do legado que precisamos construir com os recursos que possuímos, sejam eles intelectuais, emocionais e, no caso aqui, materiais. Então vamos ao trecho. Diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros.
porque eles podem vos levar acima dos outros homens e vos dar, pois, as alegrias das paixões. Então o ouro nos eleva acima dos homens na materialidade. Não, não podeis servir a Deus e a Mamon. Se pois sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. A prova do egoísmo, ela vem muito pesada na fortuna, não é na escassez. É na fortuna que o egoísmo pesa. Na escassez, na necessidade, nós buscamos nos unir. Nós buscamos compartilhar mais. Percebam, aqueles irmãos necessitados que vivem nas ruas, que não têm moradia, eles costumam ser mais irmãos entre eles. Compartilham o pouco que possuem. E eu já tive prova disso. No André Luiz existe a Ronda da Fraternidade, né, coordenada pelo nosso querido Roberto, e que eu tive a oportunidade de passar alguns anos ali e aprendi muito naquele trabalho. Se você não conhece, deveria conhecer. Não sei se já voltou agora após pandemia, mas em voltando, vale muito passar uma noite de sábado atendendo aos irmãos necessitados na rua, e nós poderemos identificar o espírito de compaixão. Então, não é a escassez que nos faz egoístas, mas sim a fortuna. A fortuna é que tende a nos fazer egoístas. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Pergunta aqui o espírito Severus em Bordeaux. Todos os três mensagens foram em Bordeaux, 1861, 1861. Por isso, o linguajar tradicional à época. Procurai nessas palavras. Então ele pergunta, olha, ele sugere essa reflexão. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? O que o Espírito recomenda? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Olha que fortuna, hein? Que riqueza, que abundância. A solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Olha que importância. Que o reergue sem humilhá-lo. Então, é importante nós compartilharmos a riqueza, mas com empatia, nos colocando na posição do outro e não exercitando sobre aquele infeliz a nossa superioridade, a nossa autoridade.
nem a moral, nem a autoridade moral cabe nesse caso. Devemos nos igualar, como fazia Jesus. Fazia-se de pobre para ganhar os pobres. Então ele diz assim: rico, dá do teu supérfluo. Olha só o que ele fala agora. Rico, dá do teu supérfluo. Supérfluo é aquilo que nos sobra, que não faz diferença nenhuma para a gente. Mas olha o que ele diz em seguida. Faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Olha só, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Gente, a pandemia está aí, tirou muita coisa de muita gente. Nós precisamos aprender com a pandemia a viver com menos e a compartilhar mais o que nos é supérfluo e, como diz o Espírito, até o que julgamos ser necessário, porque o nosso necessário ainda é supérfluo. Então eu quero dar uma pausa aqui para refletirmos sobre o que temos compartilhado na nossa existência. Temos compartilhado o nosso supérfluo? O que é efetivamente necessário para a nossa existência? Será que o que ainda acumulamos é realmente só necessário? Ou ainda temos muitos supérfluos ali? De certo que encontraremos supérfluos. Sabe que foi feito um estudo, já falei isso aqui em outra oportunidade, que se juntassem os cosméticos utilizados na Europa, empregado na miséria do mundo, na fome, nós acabaríamos com a fome no mundo. Só com cosméticos e perfumes que são utilizados na Europa. Porque o teu necessário ainda é supérfluo. Olha só, hein? Mas dá com sabedoria. Não é dar de qualquer jeito, para ficar livre. Não é dar também, gente, aquela camisa rasgada, aquele sapato furado, que não serve para você e que não serve para mais ninguém. Isso é judiar do outro. Isso é desrespeitar o irmão. Quando nós doamos algo que não serve mais, depreciando aquele ou aquela que irá recebê-lo. Como se para o outro qualquer coisa está bom. Temos que tratar o irmão antes da caridade, com dignidade. As pessoas querem perceber que são dignas antes até mesmo de serem favorecidas. Antes da caridade, dignidade. Porque também não há caridade sem dignidade. Aí é o exercício do poder, da soberba e da autoridade. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. Isso é usar a riqueza com sabedoria. Colocar a riqueza sob a vertente de um capital sólido. A riqueza da inteligência
deve te servir como a do ouro. Olha, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. O que Cheverus quer dizer então? Quando ele fala em emprego da fortuna, ele abre um contexto maior para a fortuna em todos os contextos, né? Não só a riqueza financeira, mas a nossa riqueza inteligente, de como auxiliar, de como ajudar, de como usar estes recursos, esses talentos. Vamos então ao segundo texto, que é de um espírito protetor. Ele se apresenta como um espírito protetor. Quando considero a brevidade da vida, porque, gente, a gente vai embora e leva o quê? As nossas obras. Nada mais. Nada mais. Tudo fica aqui. Tudo, absolutamente tudo. Então a gente só leva o que é da gente. Os nossos bônus hora. Daquilo que conseguimos produzir. Nada mais. Só levamos os bônus hora. Ou os ônus hora. Que gera outro karma. Além dos que já viemos quitar e nos ressarcir. Então entender que a riqueza não é minha. É um talento emprestado. Vai ficar. Então ele diz, quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais, senão pouco ou nenhum tempo, ao vosso aperfeiçoamento moral. A preocupação em ter dinheiro é tão grande que a gente se esquece do aperfeiçoamento moral, que a gente se esquece que nós estamos numa fase de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o aperfeiçoamento moral impõe urgência na conquista de valores nobres e, consequentemente, atitudes nobres perante a vida que nos apresenta, que se nos apresenta. Lembremos que, exilados de capela, fomos por não nos preocuparmos com o aperfeiçoamento moral. 2000 anos já se passaram. E aí? 2000 anos que ele veio, né? Porque o planeta Terra, provavelmente a gente está aqui há alguns bilhões de anos, não é? Então ele diz, cresceria ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou a vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sonos para aumentar a fortuna, frequentemente mais do que suficiente. Frequentemente mais do que suficiente.
Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona sujeita a um trabalho penoso, orgulhar-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito. Ainda acha que está sacrificando muito, entende? Quer valorizar essa adoração à fortuna. Ai, ai. Como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Sabe o que ele chama essas pessoas? Insensatos. Insensatos. Credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como deveres da solidariedade fraternal, impostos todos os que gozam das vantagens da vida social? Então, olhem, nós que gozamos das vantagens da vida social, temos os deveres da solidariedade fraternal a cumprir. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar. Seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito que viverá sempre. Pelo corpo que morre, nós negligenciamos o espírito que vive eternamente. Assim, esse senhor tão estimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Comanda vosso espírito, que se fez seu escravo. Então, nós colocamos o espírito escravo do corpo. O ego passa a ser o patrão. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Esse é o questionamento final de um espírito protetor. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Será que nós já pensamos, meus irmãos, minhas irmãs, qual o objetivo da minha existência? Quais as metas que Deus traçou para mim quando me permitiu reencarnar? Quando me permitiu uma nova existência? Essa é a reflexão do espírito protetor. Então, nada contra a riqueza, mas é tudo contra a pobreza. Você consegue entender isso? Pobreza de espírito. Porque o rico que não compartilha é pobre. O rico que não compartilha é escasso. O rico que não compartilha não vive a abundância, porque não a conhece. O seu egoísmo não o permite conhecer o plano da abundância divina. Não sabe administrar o talento da riqueza. Não é multiplicando dinheiro para si, mas é promovendo o bem comum e o progresso moral, espiritual e também material, sem dúvida. De certo que nós não pagamos conta com oração nem com vibração, mas também é certo que não compramos a felicidade. E existem coisas que não nos custam um centavo. O poder de ouvir, o poder de ajudar, o poder de um sorriso, o poder de um abraço, depois da pandemia e depois das vacinas, mas o abraço espiritual do acolhimento, que antes de acolher com o corpo, nós acolhemos com o espírito. Nós somos energia, e a energia acolhe
com a frequência energética que nós emanamos, com as vibrações que emanamos. Vamos ao terceiro e último trecho nosso do estudo de hoje, que é de Fenelon, em 1860 também. Ao homem, sendo depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego deles, que deles tiver feito, em virtude do seu livre-arbítrio. Então ele diz o seguinte, Fernando, você tem livre-arbítrio. Deus te deu algo para você administrar na sua vida física. Uma delas, dinheiro. Ou até a falta dele. E o que eu fiz disso? Passei no teste? Estou passando no teste? Porque eu acho que o dinheiro é meu? Porque eu que conquistei? Eu acho que, por acaso, eu julgo que Deus não tem nada a ver com isso? Que o talento é todo meu? Hein? Só uma criança espiritual pensa assim. Só uma criança espiritual pensa assim. Então ele questiona sobre o livre-arbítrio. O que eu tenho feito do livre-arbítrio? Porque é óbvio que se não tiver o livre-arbítrio, como é que eu vou passar no teste? Como é que a gente tem usado o nosso livre-arbítrio? O mau emprego consiste em não fazê-los servir senão a satisfação pessoal. De novo, é muito próximo, né, aos textos em que os espíritos trazem. Muito próximo um do outro. Fala-se em egoísmo, fala-se em satisfação pessoal, fala-se em não compartilhar nem o supérfluo, em não compartilhar o necessário, que ainda é supérfluo, que a gente julga que é necessário. Mas se for fazer uma análise crítica, olha, as pessoas reclamam da vida, dos seus problemas, e tem muita gente nessa pandemia, irmãos e irmãs, que queriam ter os seus problemas. Que queriam ter os seus problemas. A gente só valoriza o que é nosso, né? Problemas são os nossos. Não dos outros, não. O problema é o meu, você não sabe o que eu passo. Não é assim? Ou não? Vamos acordar. Deveres da solidariedade fraternal. Deveres do desenvolvimento moral. Quer continuar progredindo? Desenvolvimento moral. Você está perdendo noites de sono pelo quê? Aonde é que você acredita que vai chegar? Qual o objetivo da sua existência? Qual o provável teste que Deus te deu nessa existência, a bênção dessa escola? A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna, a beneficência. Ela alivia a miséria atual. Olha quanta coisa boa que a riqueza pode fazer. As pessoas dizem que o dinheiro é o mal do mundo. Não. O dinheiro é o bem do mundo material. O emprego errado do dinheiro que é o mal do mundo. O livre-arbítrio mal usado do ser humano que é o mal do mundo. O egoísmo do ser humano que é o mal do mundo. O dinheiro não é ruim, não. O dinheiro pode acabar com a miséria no mundo, da noite para o dia. Pode acabar com a crise econômica, da noite para o dia. Compartilhando. Sociedade fraternal. Elevação moral. Empatia. Olhar para o outro como um irmão. De verdade. Que mora na mesma casa que você. Vivendo uma experiência como você está vivendo. A casa é o planeta Terra. Então olha o que ele fala
alivia a miséria, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas. Olha, a missão das grandes fortunas é prevenir a miséria. Quanto da sua grande fortuna você está empregando para prevenir a miséria? Tá dando dica aqui, hein? Pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar e devessem elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Então, a fortuna na mão de um só é como uma fonte d'água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, se a empregardes segundo os desígnios do Senhor, vosso coração, o primeiro, se saciará nessa fonte benfazeja. Tereis nesta vida os inefáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra. E, quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom, fiel e servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos dos quais a fortuna é improdutiva? São aqueles que têm dinheiro e enterram na terra. São os tio Patinhas da vida. Se, entretanto, completa aqui o trecho Fenelon, se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram depois, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola quando isso for necessário, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe dela não se envergonhe. Então, como falamos, as pessoas não precisam de caridade. As pessoas precisam de dignidade e de compartilhamento. Então as pessoas não querem esmola, as pessoas querem salário. As pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que podem produzir. Então, como Chico Xavier
por Emmanuel nos fala, concluo nosso estudo de hoje, quando ele diz, dentro da visão espírita cristã, céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. Se eu estou usando bem os bens que Deus me deu, eu sou o próprio céu em ação. Se eu estou usando mais ou menos os bens que Deus me deu, eu sou o purgatório em ação. E se eu estou usando mal ainda, com egoísmo, não compartilhando, não praticando a solidariedade social, de coração, com empatia, eu sou o inferno em ação. Meu irmão, minha irmã, que a gente possa refletir sobre como temos administrado os nossos talentos. Se ainda possuímos muitos supérfluos, se o nosso necessário é necessário mesmo, ou ainda existe muito supérfluo necessário. Urge a hora da ação moral, de fazermos o bem o quanto pudermos, cuidando mais do espírito do que das coisas materiais. Não deixando, obviamente, de lado e dando pouca importância às coisas materiais, porque nós estamos na matéria e precisamos dar importância às coisas da matéria, mas não é colocar o reino material acima do reino espiritual. Para isso precisamos trabalhar o reino mental, o reino das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos pensamentos. Que Deus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Um grande abraço e até o próximo encontro nosso. Fique na paz e na luz, irmão e irmã.